Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estaremos aqui comentando sobre a lição de número 6, que tem o título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. João 10:14, Jesus disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, João, capítulo de número 10, Jesus vai usar uma metáfora, mas após essa metáfora ele vai fazer uma ilustração a respeito de que ele é o único caminho que leva os homens até Deus. Jesus vai dizer que ele é a porta que dá acesso ao Pai e ao mesmo tempo ele é o aprisco das ovelhas, aonde as ovelhas encontram descanso, encontram proteção. Ali é apacentada pelo sumo pastor de nossas vidas. Então, João capítulo número 10, nós temos o contexto. Qual é o contexto de João 10? Então, está ocorrendo ali a festa da dedicação. Era uma festa que foi instituída no período interbíblico por Judas Macabeu, quando eles expulsam ali os sírios ali de Jerusalém, porque Antíoco Epifânio, o quarto, havia sacrificado uma porca sobre o altar. Então há uma revolta, há uma insurgência ali dos judeus. Nós vamos ver que eles vão conseguir ali uma certa independência por um período de 100 anos, aonde vai ser instituído esta festa, chamada Festa da Dedicação, lá em João 10, 22, nós vamos ver que o cenário é esse. Porém, o fundo histórico, o contexto de João 10 vai seguir ao milagre realizado no capítulo de número 9. Então Jesus ele vai curar ali um homem na sinagoga, um cego, e essa cura ele vai manifestar o que a sua messianidade, que ele é o Messias. Porém, os fariseus não reconhecerão Jesus como o Messias enviado de Deus. Logo, ele vai ser expulso. E aquele homem, que por ser curado ali, ele vai dar testemunho e ele vai acreditar que Jesus, ele é o Messias. Porém, esses religiosos, eles vão expulsar esse moço ali da sinagoga. Então é dentro desse contexto que está no capítulo 9, nessa festa que está acontecendo no capítulo número 10, é que Jesus vai trazer o quê? A parábola do pastor e das ovelhas, mostrando ali que esses religiosos ali naquela época são falsos pastores, que não guiam o povo, não têm misericórdia, não usam de compaixão para com as pessoas. Então, nesse cenário, Jesus vai dizer, que ele é a porta das ovelhas, e que os ladrões, os salteadores, eles não entram pela porta, mas eles vão
entrar ali pelas laterais, mas ele é o quê? A porta que leva as ovelhas a ter uma comunhão com Deus. E a porta para os judeus era algo muito conhecido, porque a porta significava o que? Uma ligação, uma passagem. E Jesus vai revelar que ele é a única porta que leva o quê? Os homens a Deus. E ele vai dizer que ele é a porta, e ao mesmo tempo ele também é o aprisco, aquele que dá proteção, aquele que cuida. Então, Jesus está dirigindo que essa palavra para esses líderes religiosos ali que ali estavam, que na verdade não cuidavam, não protegiam e não orientavam que o povo de Deus. Então Jesus vai revelar algumas verdades. A primeira verdade, quando Jesus diz que eu sou a porta, nós vamos ver que Jesus está dizendo que ninguém pode ser salvo a não ser por ele. Ele é o Messias, que veio trazer o quê? A salvação para os homens. Segundo ponto, Jesus está dizendo que a única maneira do homem ser liberto é passando por ele, que é a porta. Ele diz que quem entrar por a porta vai encontrar o quê? Pastagem. Então, quem passa por ele encontra o quê? Provisão e encontra também liberdade. Porque quando se fala de aprisco, o aprisco não está relacionado a uma prisão. Porque o aprisco era apenas um local que os pastores, eles levavam as ovelhas ali durante a noite, né? Então, o aprisco era um lugar o quê? De proteção, um lugar onde havia igualdade, porque todas as ovelhas ficavam junto, mostrando que não há maior um do que o outro, todos nós somos iguais. E também mostra, né? João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, o quê? Vida em abundância. O que é vida em abundância? É uma vida de plena satisfação. A pessoa, ele é satisfeito, independente da situação que ele está vivendo, ele está satisfeito com Cristo. Ele tem a paz de Deus no seu coração. Então, ele desfruta dessa plenitude de Deus para a sua vida. Qual é a mensagem da porta? Então, a mensagem da porta, Jesus mostra que a exclusividade. Ninguém pode ir até Deus a não ser por Ele. O homem só pode ter acesso ao reino de Deus a não ser através da pessoa bendita de Jesus. Então, Jesus, como a porta, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho pela qual os homens podem serem salvos. Então, o pecador, ele só tem salvação quando ele aceita a Cristo, quando ele entra o que? Pela porta. Aí ele alcança segurança, alcança proteção e alcança também a vida eterna. Então, o nosso comentador, ele comenta aqui sobre parábola, uma alegoria. Ele traz um ponto de interrogação. O que é parábola? Parábola é uma história curta, simbólica, que traz uma lição espiritual ou uma lição moral. Então, isso é uma parábola. A alegoria, ela está relacionada com uma narrativa que utiliza muitos símbolos. E dentro desse símbolo, existem muitas verdades espirituais e verdades morais e práticas relacionadas ao fato. Então, Jesus falou em muitas parábolas, mas aqui Jesus, quando ele fala do pastor, ele vai falar do mercenário, ele vai falar do aprisco, ele vai falar das ovelhas, ele vai falar que as ovelhas ouvem as suas vozes. Então ele vai
trazia uma ilustração aqui muito ampla para os seus ouvintes. Então, essa linguagem, o nosso comentador traz aqui, essa linguagem figurada, ela é muito rico em detalhes, né? Onde ele mostra o amor sacrificial, o amor protetor do sumo pastor, em contraste com ali os religiosos ali daquela época e também nos dias de hoje, que não estão preocupados com as ovelhas. Então, o que é aprisco? O aprisco era um lugar que assegurava a proteção. E nós temos que entender que dentro da cultura judaica havia dois tipos de aprisco. Havia o que? O aprisco que estava relacionado com o aprisco comunitário. Geralmente esse aprisco ele era utilizado no dia de inverno, os dias frios, né? Onde as ovelhas eram colocadas ali naquele aprisco, que tinha uma porta e tinha um porteiro. Então é dentro desse cenário que Jesus vai falar para os líderes religiosos, né? Que eles, na verdade, eles não entram pela porta. Eles são ladrões e salteadores, né? Eles entram pela lateral, mas não entram pela porta, porque a porta legítima é Jesus. E havia também ali o aprisco individual. Esse aprisco ele era usado no período do verão, aonde os pastores não voltavam para as tribos, para as comunidades, mas eles pousavam no relento. E dentro desse contexto que Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, lá em João 10, 7, aonde o pastor ele separava um cercado de pedra e não tinha porta, a porta era o próprio pastor. Então, se as ovelhas quisessem sair, tinha que passar pelo pastor. E se alguém quisesse entrar, teria que enfrentar o pastor. Então, quando Jesus diz que eu sou a porta e o bom pastor, Jesus está se referindo ao aprisco individual. É onde ele que dá acesso, e para entrar tem que ser, ou sair tem que ser através dele. Então, o aprisco ele era considerado um local de proteção defendido direto pelo pastor ali que defendia as suas ovelhas. E Jesus, como pastor, ele vai deixar bem claro aqui nesse texto que o pastor ele está disposto a sacrificar-se, se necessário, pelas ovelhas. E Jesus evidencia isso ali na sua obra, na cruz, ali no Calvário, onde Jesus ele se sacrifica por toda a humanidade. Então, não existe lugar melhor de se estar do que estar num aprisco, aonde há proteção, aonde há provisão do sumo pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, Então, no outro texto que nós temos aqui, ele vai falar sobre o bom pastor. Então, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. Quando Jesus usa essa expressão, nós já trabalhamos com essa palavra na lição passada, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Essa palavra conheço é ginosco, está relacionado que lá em Gênesis nós pegamos, embora essa palavra é no hebraico, mas no grego os judeus usavam essa mesma palavra, né, relacionada do homem conhecer uma mulher. Então Jesus está dizendo que ele tem intimidade com as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. Por quê? Porque as ovelhas têm intimidade com ele, ouve a sua voz, conhece a voz do seu pastor. Ela não segue o estranho, ela não deixa ser enganada, né?
por outros, mas ela conhece quem é o seu pastor, quem é o seu Deus. Então, Jesus, ele é o único verdadeiro líder do seu povo, e nele nós encontramos o que? A segurança, a provisão e a vida eterna. E Jesus traz um contraste entre o pastor e o que? O mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário aqui não é o ladrão, não é o salteador, não. O mercenário era o que? O empregado assalariado que ele recebia para proteger, para guiar, para apacentar o que? As ovelhas. Mas Jesus disse que o mercenário, ele não tem compromisso com o rebanho. Ele só quer aquilo que o rebanho pode oferecer, os benefícios financeiros, os benefícios materiais, mas ele não tem compromisso com as ovelhas. Infelizmente, alguns mercenários ocupam algumas posição de liderança no reino. Porém, o coração deles não é um coração de pastor. É um coração que apenas demonstra o interesse próprio. Ele não está preocupado com zelo, com cuidado das ovelhas. E o mercenário, ele quando tem o perigo, ele foge. Quando vem um lobo, ele corre. Ele não enfrenta, porque ele não tem o amor pelas ovelhas. E no terceiro ponto, com o nosso comentador, ele trabalha aqui sobre os lobos vorazes e o bom pastor. Então, mais uma vez aqui, o Jesus usa uma alegoria, uma metáfora, dizendo, que o mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge. Então, nos mostra aqui um alerta, da ação destruidora. Embora nós sabemos que aquele que veio matar, roubar, é colocado como diabo, mas nesse texto aqui, aquele que vem roubar, matar, destruir, no caso são os falsos mestres, são enganadores. E os mercenários é aqueles que recebem para cuidar das ovelhas, mas eles não combatem os falsos ensinos, eles não combatem os salteadores que vêm roubar as ovelhas, mas ele não está preocupado com isso, ele está apenas preocupado com o seu ganho. Então, o mercenário, ele é indiferente. Ele não dá vida pelas ovelhas, mas sim, Jesus, o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então, a diferença é que ele mostra o caminho, ele guia passos verdejantes. Então, essa metáfora aqui, ela nos esclarece de uma maneira muito profunda a relação de Cristo com a sua igreja, com o seu rebanho, Jesus, ele não é somente a porta, o único caminho que leva o homem a Deus, mas ele é o aprisco, aquele que dá proteção, aquele que guia os seus filhos no caminho da verdade, guardando e garantindo ali a comunhão eterna com o Pai. Então, nós temos aqui uma lição muito rica de detalhes relacionado Jesus como o bom pastor e a porta. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, até uma oportunidade, Deus assim permitindo.